mas eu queria agora ouvir da sua boca mesmo, né, ministro? O que é essa ideia, ministro, de macrocriminalidade que é apontado no relatório? A macrocriminalidade é um termo que está adotado com relação ao crime contra a humanidade, o último capítulo do nosso parecer. Na verdade, para fazer uma síntese, tentar fazer uma síntese, eu diria que o que é impressionante é o conjunto da obra. E o conjunto da obra mostra claramente que havia um plano, não toda a conduta não foi orientada por uma negligência, por um descaso, não. Havia uma ideia pressuposta, havia uma ideia-chave, que era a de que deveria alcançar a imunização por via da contaminação de 60% a 70% da população, e que só nesse momento é que haveria a possibilidade da superação da pandemia. E isso era fundamental para a prevalência da atividade econômica. A atividade econômica devia ser preferencial, mesmo porque todos deveriam ser contaminados, 60% a 70%. O presidente da República, ele repete isso diversas vezes. Nós transcrevemos ao longo do trabalho todas as vezes que ele mencionou isto, não só em janeiro, fevereiro, em fevereiro e março, quando o ministro Mandetta manda uma carta ao presidente dizendo que se não houvesse uma mudança de atitude, haveria um colapso do sistema de saúde. Havia toda uma estrutura pronta, jurídica e operacional para enfrentar a Covid. O presidente veio desconstituindo esse arcabouço. Ele veio desconstituindo esse arcabouço, seja por palavras, seja por atos normativos. Ele foi desconstituindo toda essa estrutura que tinha sido pensada por Mandetta, né? E isso ele faz não adotando as medidas de precaução, pelo contrário, ele veta, por exemplo, numa lei 14.010, não me recordo direito do número, ele veta todas as determinações para o uso de máscara. Ele exige, e vai até, inclusive, ao judiciário, que ele, governo federal, faça a determinação de quais são os serviços essenciais que não devem estar sujeitos às medidas de precaução, de isolamento, de horários, de uso de máscara. Ele, ao mesmo tempo, o presidente da República faz um projeto, estabelece um projeto tenta interferir nas determinações dos governadores e dos prefeitos, acusa o Supremo Tribunal Federal de impedir que o governo federal tenha alguma interferência no processo de combate à Covid-19, e o que não é verdade, porque o próprio Supremo Tribunal Federal responde a essa questão por uma nota, dizendo que a decisão que tomou foi no sentido de haver uma concorrência, haver uma competência comum entre União, Estado e município. Ou seja, era todo um plano no sentido de valorizar a economia, em prejuízo da vida e da saúde. Né? A vida e a saúde eram indiferentes. O presidente várias vezes diz, vai morrer? Morra. É assim mesmo, a vida é assim. E daí? Eu não sou... No relatório seja, ministro. Vai, pode falar, Kennedy. É uma conduta de absoluta indiferença com o sofrimento, com a morte, porque o que importa, quero lembrar que a SECOM estabeleceu um programa de publicidade, o Brasil não pode parar. Não sei se lembra, o Brasil não pode parar. E esse programa foi impossibilitado de ser levado avante graças à decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o Brasil não pode parar. Como eu digo, ele foi parar no cemitério
e na UTI. Então, esse e ao lado disso, a cloroquina. Então, como sucedâneo de que o Brasil não pode parar e que não deve haver isolamento, não deve haver quarentena, não deve usar máscara, tem uma solução mágica. Essa solução mágica, e o presidente diz isso, ele chega a dizer, eu estou dando essa receita, chega a dizer que ela é 100%, 100% eficaz. É a cloroquina, que ele repete a cloroquina ao longo de todo o ano. Ô, ministro, eu acho que isso é o que a gente vem falando desde o começo da pandemia, né, da CPI, inclusive. É interessante que o relatório traz todos esses detalhes. Mas o Kennedy quer fazer uma questão? Kennedy, pode ir lá. O ministro, o senhor falou aí nessa tentativa de atingir uma imunidade de rebanho com 60% a 70% da população brasileira contaminada. A gente tem aí 21 milhões de contaminados no Brasil, 10%. Mais ou menos 10% da população. Se contaminar 60% a 70%, a gente que hoje está com cerca de 600 mil mortos, teríamos ali entre 3 milhões e meio e 4 milhões de mortos, aí dizem os especialistas, para a gente ver o tamanho da tragédia. Nesse conjunto da obra, qual que é o crime específico de responsabilidade, no entender do senhor, que chama mais atenção e que pode ter mais sucesso para levar adiante um eventual processo de impeachment? Bom, o crime de responsabilidade decorre dessa indiferença, dessa afronta aos direitos fundamentais, o direito à vida e o direito à saúde. Tanto o artigo 85 da Constituição estabelece que é caso de impeachment a violação dos direitos fundamentais, como a Lei 1079, que é a lei que rege o impeachment, no seu artigo 7º, número 9, estabelece que a afronta aos direitos fundamentais venha a se constituir como crime de responsabilidade. Porque a responsabilidade é do presidente da República, ele é o gerente da alta administração e cabe a ele assumir a responsabilidade de levar avante toda a política de combate e de precaução, de prevenção à Covid. Ao inverso, ele acredita que tem que disseminar o vírus, porque disseminando o vírus facilita a economia. Quando ficou demonstrado, pelo tempo passado, que os países onde se venceu o vírus é que a economia prosperou. Não é? Então, há um crime de responsabilidade gravíssimo, não é? Que decorrente dessa posição de desvalorização da vida e da saúde. E crime comum? E o crime comum mais grave que decorrem dessa questão. O crime comum é o crime de epidemia, porque é causar epidemia. Causar não quer dizer causar inicialmente. É causar também encontrar uma situação em que já existe a situação de perigo e aumentar esse perigo. E ele potencializou esse perigo. O perigo foi potencializado. O problema das vacinas, a não comprar vacina, quer dizer, foi tudo potencializado. Nós podíamos ter tido vacina antes. Se não fosse o Butantan, nós não teríamos vacina, porque eles vieram a ter interesse pela vacina para fazer concorrência com o Butantan. Então, mesmo em janeiro de 2001, ele dizia, mas para que essa pressa? Para que a pressa de ter vacina? Então, é um crime de epidemia, é um crime de desrespeito às normas regulamentares que foram estabelecidas, porque é um crime que decorre da existência de normas regulamentares e os estados e os municípios baixaram normas regulamentares. O presidente se aglomerava quando era proibido aglomeração, quando era determinado que houvesse isolamento, ele andava sem máscara, né? Então ele desrespeitou normas regulamentares. Foram quantos crimes? O senhor contou quantos crimes foram cometidos pelo presidente? Tem esse 7. Número exato? Certo, 7. Vou dizer, crime de responsabilidade. Depois, os crimes contra a saúde pública são 3. Epidemia, desrespeito às normas regulamentares e charlatanismo. Por que charlatanismo? Porque ele fez propaganda do uso da cloroquina e chegando a dizer que era infalível. Uhum. É infalível. E depois, o crime de incitação. Recordem-se que ele incitou a população a invadir hospitais, dá um jeito de entrar no hospital perto da sua casa e filma para ver que é mentira que os leitos estão ocupados. Isso ele está incitando a população à prática do crime de violação de domicílio. E essa violação de domicílio ocorreu. Recordem-se que um hospital de campanha aqui em São Paulo foi invadido por um deputado e por outras pessoas com celular, e é uma invasão da privacidade, nada mais íntimo do que uma pessoa que está doente no seu leito de hospital ser violada
para em busca de denúncia de que é mentira que os hospitais estão cheios. E os outros dois, ministro? É prevaricação, porque aí entra toda a questão da vacina, exatamente com relação à Precisa, que os irmãos Miranda foram levar ao presidente o conhecimento de que havia uma fraude, ali um estelionato, era uma fraude, a administração pública foi enganada, ela foi levada a engodo através de documentos falsos, pelos vias das quais a Precisa tentava a intermediação e a venda de vacinas, né, da Covaxin. Então, era obrigação do presidente da República, evidente, ao tomar conhecimento de que havia ainda mais toda essa situação que nós temos, tão grave, tão triste, de determinar que houvesse apuração. E ele deixa de tomar qualquer medida e ainda faz uma manifestação, né, aos irmãos Miranda, que ele não podia mexer nisso, porque ia mexer com o deputado. Ô, ministro, eu queria aproveitar o senhor aqui conosco. Contra a humanidade. Queria aproveitar o senhor aqui conosco. A gente está apurando ainda uma notícia que foi já divulgada pela Globo News, de que o Tribunal Superior Eleitoral vai investigar os atos de 7 de setembro e para saber quem financiou esses atos de 7 de setembro. E outro campo de investigação também é em relação de que esses atos de 7 de setembro, eles poderiam ser atos de propaganda eleitoral antecipada. Como é que o senhor analisou os atos de 7 de setembro, ministro? E isso pode ter algum impacto ao presidente Jair Bolsonaro também? Pode vir a se caracterizar, não constitui crime, mas é infração eleitoral, a prática de atos fora de época de eleição. E tem até propaganda Bolsonaro 2022, que adesivos que eram distribuídos, adesivos que foram espalhados em várias cidades, como Bolsonaro 2022. Eu mesmo, não nessa manifestação, mas uma manifestação anterior no Rio de Janeiro, andando pela Avenida Atlântica, vi dentro das manifestações vários panfletos e faixas Bolsonaro 2022. E evidentemente, o que pode ter maior consequência é examinar que também esteja havendo abuso de poder econômico, né, através dos financiadores, porque esses atos foram preenchidos à custa de muito dinheiro, né? Muitos ônibus especiais, ônibus cozinha, ou seja, quem é realmente que financiou, interessa na medida em que houve também, nessas manifestações, ataque ao Tribunal Superior Eleitoral e ataque às urnas, né? Ataque que deslegitima ou tenta deslegitimar o processo eleitoral, jogando na população desconfiança com relação à rigidez das urnas eletrônicas. Ministro, o relator da CPI da pandemia, o Renan Calheiros, disse hoje que está fazendo uma análise para apresentar em tribunais internacionais a acusação de crime de genocídio, levando em conta a questão indígena no Brasil. O Bolsonaro não gosta de ser chamado de genocida, ele se queixa disso. Ele é chamado disso no sentido político, pela irresponsabilidade com a qual ele conduziu a pandemia, e mais brasileiros adoeceram e morreram por causa disso. Mas, tecnicamente, o senhor encontrou elementos que permitam acusar o Bolsonaro de genocida em tribunais internacionais? Não, e essa parte foi elaborada em parte pela professora Silvia Steiner, que foi membro do Tribunal Penal Internacional, e que não cataloga, não qualifica como genocídio, mas como crime contra a humanidade, que está previsto no Estatuto de Roma, no artigo 7º, que é um ataque no sentido de ser algo organizado, sistemático, e para causar sofrimento e prejuízo a uma determinada população. Analisando dois pontos, com relação à população indígena e com relação a Manaus, é que se pode verificar a adequação desses fatos ao crime contra a humanidade, porque foi realmente a submissão de uma parcela da população a um ato sistemático, organizado, de sofrimento. Quanto a Manaus,
é incrível, em plena crise de Manaus, com participação do presidente, que inclusive participou de uma reunião interministerial e que decidiu não mandar a Força Nacional de Saúde para Manaus, mandou o ministro Pazuello, junto com a capitã Cloroquina, que foram lá fazer um projeto piloto de aplicação do aplicativo. Lembra do aplicativo de Covid, de cloroquina? E no meio da crise, disseram, não, essa é a manifestação, isso vai consertar. Eu mandei lá o Pazuello, eles estão... Isso só aconteceu porque eles não aplicaram cloroquina antes. E aqui era um projeto piloto para a instalação do aplicativo, em que cada pessoa, com esse aplicativo, iria verificar se ele estaria ou não contaminado, e contaminado tomaria, então, a cloroquina que salva, né? A cloroquina que salva. Era uma experimentação com a população de Manaus. Olha onde nós chegamos. Uhum. E aí sim pode ser crime contra a humanidade.